Boa tarde a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Devo confessar que eu já estava com bastante saudades daqui do Sheila. Há muito tempo que eu não venho aqui. Mas graças a Deus hoje aqui nos encontramos juntos para nós pensarmos sobre essa mensagem de Joana de Ângeles dentro da sua obra psicológica, O Ser Consciente, onde ela vai falar sobre modelos e paradigmas. De grande valia, de grande importância para todos nós que estamos em busca dessa consciência plena. E conforme ela vem nos dizendo ao longo de toda a sua série psicológica, essa conquista do ser inteligente não se faz ou não se adquire em apenas uma encarnação. Daí Deus, na sua sabedoria, possibilitou que um espírito criado simples e ignorante, ele possa fazer através das sucessivas idas e vindas, através da matéria, esse despertar da consciência, até que ele se reconheça plenamente como filho de Deus. Essa é a maior conquista que podemos assim dizer do espírito criado por Deus. Essa é a sua jornada, essa é a sua trajetória nesse processo de nascer, de morrer, de renascer, para progredir sempre, porque tal é a lei. É da vontade de Deus que nós possamos quebrar esses modelos, esses paradigmas que nos retém, que nos aprisiona a apenas uma consciência, uma experiência, uma visão limitada de que Deus nos criou tão somente para vivermos o aqui e agora, pois que, conforme disse Jesus, nós somos deuses e fomos criados para o despertar dessa consciência como tal. Não é sem outra razão que ele se predispôs, em nome do amor, nascer no planeta Terra, nas condições em que ele pôde vivenciar junto com aqueles que lhe estavam, para trazer essas primeiras noções desse ser consciente em torno da sua realidade espiritual, pois que até então, em que pese todo o trabalho feito por Moisés, o seu antecessor, mas que ainda não se encontrava plenamente com esse despertar. E somente após a sua saída da terra, o seu retorno à pátria espiritual, e considerando 18 séculos mais tarde, é que se começou a ampliar, a amplificar essa noção desse modelo e desses novos paradigmas. Porque quando a ciência espírita ela surge dentro do contexto humanitário, social da Terra, as ciências de todas as áreas, e em particular as ciências humanas, estavam dando seus primeiros passos, estavam iniciando esta realidade desse ser profundo, desse ser espiritual, que Jesus, à época, já nos chamava a atenção quanto à necessidade de voltarmos a atenção para a nossa identificação como filho de Deus, que pudéssemos abandonar as coisas do mundo para segui-lo, porque ele trazia um novo paradigma, um novo modelo, uma nova visão de mundo. Ele nos apresentou, como nenhum outro até então, as bases desse reino de Deus, deixando para cada um de nós a conquista individual, na medida em que nós nos aprofundássemos quanto a esta realidade para além da matéria. Daí o belo diálogo tão conhecido por todos nós entre ele, Jesus, e o jovem rico, no qual ele vai propor a este que abandonasse tudo o que ele tinha
para segui-lo, pois que a partir dali Jesus iria propor a ele uma nova visão, uma nova realidade que até então, em que pese ter iniciado nas coisas de Deus, na palavra de Deus, mas ainda não tinha a plena consciência desta realidade, até porque não se falava em psicologia, não se falava nesta realidade trina do espírito, do perispírito, do corpo físico. Vivíamos a época tão somente para a constituição de uma realidade imediata, primária, de uma sobrevivência no corpo físico, quando muito da vivência das leis de Deus, mas muito ao pé da letra, que mata, do que propriamente do Espírito que vivifica. Jesus tinha essa compreensão e esse entendimento a ponto de fazer com que deixasse que somente através do tempo, das reencarnações, nós pudéssemos despertar esse homem ou esse ser psicologicamente maduro, emocionalmente capaz do enfrentamento da sua realidade humana e espiritual, para fazer frente a esses muitos desafios da vida. Daí porque, igualmente, em uma das suas obras da série psicológica, ela intitular como sendo Vida, Desafios e Soluções. E para que a gente consiga vencer esses desafios que a vida a todo instante nos impõe, para que nós cresçamos, para que nós nos desenvolvamos, é preciso ter uma visão para além do imediato, do corporal, das sensações primárias, pois enquanto estamos atuando do umbigo para baixo, conforme ela também vai considerar em uma das suas mensagens, nós ficaremos retidos a conquistas das coisas materiais, fazendo com que esse padrão, esse paradigma, esse modelo de que viver bem é o único objetivo do homem na Terra: nascer, crescer, se desenvolver, conquistar as coisas do mundo e simplesmente esperar que a morte nos tome e que voltemos, para aqueles que acreditam, para o céu ou para o inferno, quando, para os materialistas, simplesmente tudo se acabe, pois que para muitos hoje ainda se tem esta visão de que não existe algo que sobreviva após a morte do corpo físico. Então, sapientemente, Jesus aguardou quando propôs que haveria de vir um novo Consolador para nos apresentar esta realidade, a fim de que nós nos descobríssemos como tal, espíritos imortais. E ao longo desses 162 anos em que foi editado e lançado o primeiro livro dos Espíritos, ou a primeira edição do livro dos Espíritos, nós passamos a ter uma compreensão mais ampla desta realidade, porque nenhuma outra doutrina religiosa foi capaz de amplificar e esclarecer de uma forma miúde, de uma forma detalhada, esta realidade do pós-morte, ou como diria ainda a autora espiritual, o Espiritismo matou a morte, quando nos apresenta a sua continuidade. E mais do que isso, ela vem nos dizer que tal como se vive no corpo, estende-se para uma realidade espiritual. E que a felicidade ou a infelicidade é mediante a conquista de cada um de nós, pois conforme disse o maior psicoterapeuta da humanidade, a cada um segundo as suas obras. E é preciso que nós nos identifiquemos com esses ensinos, com essas informações, porque mais cedo ou mais tarde seremos nós que estaremos voltando à pátria espiritual, nos reencontrando com a nossa realidade material ou espiritual,
tentando nos identificar com a nossa própria essência de filhos de Deus, ou simplesmente espíritos imortais. Mas de que maneira? Com que aquisições? Com quais virtudes? De que maneira nos apresentaremos à nossa própria consciência no mundo espiritual? Porque há de se pensar dentro dessa perspectiva, conforme propõe Joana de Ângeles, no capítulo A Quarta Força, que são exatamente aquelas ciências que buscavam esclarecer a época do nascedouro da doutrina espírita, que deveria existir algo para além da indumentária carnal, física, biológica, fisiológica, que deveria ter algo para além de uma realidade imediata e corporal, e que deveríamos buscar o entendimento, porque mais cedo ou mais tarde haveríamos de viver tal qual, porque de lá saímos e para lá retornamos. É a nossa pátria verdadeira, o mundo espiritual. Nós estamos de passagem, vivendo temporariamente uma experiência no corpo físico. E tal qual qualquer passageiro ou estrangeiro, haverá de voltar à sua origem, ao seu ponto inicial, que é esta realidade do espírito. E se eu nada levei para lá, nada terei de merecimento para viver uma realidade de paz, de harmonia, de equilíbrio. Então é chegado a hora, e vamos encontrar no capítulo 18 do livro A Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita, e um chamamento à época do Cristo e do próprio Moisés, de que são chegados os tempos para que essas novas verdades nos liberte a consciência para nos identificarmos como tal. Não é sem outra razão, igualmente, que depois de ter fundamentado as bases do Espiritismo e a sua propagação, o mundo espiritual superior que vem conduzindo esse processo de elevação moral e espiritual dos espíritos vinculados à Terra, veio propor esse despertar da consciência para esse ser consciente e trino que somos todos, a partir do investimento de uma psicologia transpessoal, que não se limitasse, como acontecia com a psicologia freudiana, apenas à vida das sensações corporais. Daí porque surge, dentro desse contexto histórico, psicológico, da quarta força, que ela se intitula, o primeiro capítulo do livro Ser Consciente, de que essas novas pesquisas, esses novos estudos em torno da alma, começou a interessar alguns desses estudiosos para uma vertente até então não considerada, porque acreditava-se que os nossos traumas, que as nossas frustrações, que os nossos distúrbios de personalidade, que aquilo que carregamos do ponto de vista psicológico, emocional, seria fruto não somente das vivências do ser naquele período do périplo carnal, das conquistas e das vivências até então. E aí vem surgindo alguns desses estudiosos que, através da hipnose, da meditação, da parapsicologia, foi vendo que existia algo, informações que ultrapassava uma realidade momentânea, material, vivencial daqueles seus clientes, pacientes que estavam ali sendo estudados pelas então nascentes psicologias da época. E dentro desse contexto surge então o estudioso da psicanálise, amigo de Freud, quase considerado filho, o Carl Gustav Jung,
que nasceu, encarnou com esta missão, com esse papel de amplificar os conceitos trazidos até então aceitos pela psicanálise freudiana, que considerava que esses processos estavam diretamente vinculados tão apenas às questões da sexualidade, em que pese que muitos desses conflitos, muitos desses processos têm a ver com os nossos relacionamentos construídos na parentela familiar, carnal, e que tem uma sobrelevância, um impacto considerável nas questões da sexualidade. Mas que não era tão somente nesse sentido. Daí o espírito Joana de Ângeles se apropriar de uma dessas vertentes da quarta força, que são essas ciências psicológicas, parapsicológicas, que tenta perceber o indivíduo de uma forma holística, de uma integridade, de uma totalidade do ser, acreditando-se que além do corpo físico existe uma unidade independente que responde a essas inquietações que ela vai considerar como sendo os nossos vazios existenciais, que nos causam as depressões, as inquietações, os distúrbios de personalidade, os nossos conflitos emocionais e de identificação da nossa própria instrumentalidade física. Porque somente a partir desta perspectiva é que se pode abrir um divisor de águas, porque dentro desses espaços terapêuticos, muitos desses pacientes eram levados para uma experiência para além da sua atual encarnação, pela chamada hipnose, em que eles traziam experiências, vivências, informações que, quando pesquisadas pelos estudiosos, tinha-se a comprovação da veracidade delas, considerando que aqueles que as traziam não tinham contato, ou não tiveram contato com tais realidades. E aí vieram uma série de estudos e pesquisadores voltados para esta realidade. Com isso, pouco a pouco, esses modelos até então instituídos, tomados como tradicionais, esses paradigmas foram sendo pouco a pouco quebrados. Lembrando que com o apoio e a contribuição dos ensinos dos espíritos trazidos por Allan Kardec, que igualmente é uma força dentro desta área da quarta força, no quesito psicológico, no quesito de compreensão dessas verdades, muito contribuiu para o que hoje nós temos. Então não podemos, por exemplo, falar desse ser consciente, aquele que está integrado dentro das leis de Deus, conforme prenunciou os Espíritos a Kardec, que elas se encontram dentro de cada um de nós, essas leis na consciência, e esse despertar delas demanda tempo, investimento, autoconhecimento. Passamos nós espíritas e aqueles curiosos por essas informações a se permitirem a fazer esse estudo voltado para uma realidade psicológica. E hoje nós temos uma série de casas espíritas, uma série de universidades que estão pesquisando, acreditem, que estão tendo como base de ensino de cadeiras de universidades as teorias propostas pela doutrina espírita, em particular dentro da série psicológica de Joana de Ângeles. Ou seja, nós estamos, na verdade,
dentro de uma academia espiritual, porque as academias convencionais, elas também estudam as obras psicológicas de Joana de Ângeles. E nós temos aqui entre nós, e quão poucos são aqueles que se permitem a essa investigação, para saírem desses modelos estruturados pela mente, de que na vida deve-se apenas viver bem. E viver bem dentro desse modelo paradigmático é você ter tudo, estar satisfeito com tudo, é você estar no poder, é você não ter problema, é você ter uma visão deturpada do que significa ser um ser feliz. Isso é viver bem. Mas dentro da visão psicológica do Espírito Joana de Ângeles, é bem viver. E bem viver significa ter consciência das suas demandas reencarnatórias. É enfrentar aquilo que nós viemos para tal. É a gente se dar conta da nossa identificação, lutando para sair desta experiência física melhor do que quando adentramos a ela. Bem viver é ter consciência dos seus processos e tomar para si a responsabilidade deles, não atribuindo a culpa ou a responsabilidade mesmo para quem quer que seja, a exemplo do que ainda muito fazemos quando vamos para os setes terapêuticos, que a culpa é da minha mãe, é do meu pai, é da experiência que eu tive lá atrás, em família, e que eu ainda hoje carrego os meus traumas. E é verdade, existe uma contribuição real, a gente não está negando necessariamente, mas ao mesmo tempo estamos nos percebendo de qual é a minha contribuição para tal. O que eu fiz para merecer tal experiência nesse reduto familiar? É preciso que eu me identifique com ela para não passar pela experiência em um estado depressivo, em um estado desmotivador, em um estado de revolta, de não aceitação. Eu vim resolver, como vai dizer Elizabeth Kubler-Ross, eu vim para resolver as questões que ficaram não resolvidas. E é interessante que ela tem um livro em que ela vai tratar dessa questão, os segredos da vida. Quem puder adquirir ou baixar em PDF, que o façam, porque é bem interessante que ela vai tratar dessa questão. Estamos na vida para resolver as nossas questões inacabadas. E somente um ser consciente, ou como ela vai dizer na mensagem seguinte, provavelmente já trabalhada aqui nas doutrinárias, o amadurecimento do homem, deixa eu ver para ser bem correto, ela vai chamar de um homem psicologicamente maduro, é o que nos falta. E esta nova sociedade que há de vir, dentro de que é chegado esses novos tempos, é para tal. Esse novo homem que Jesus considerou como sendo um homem de bem, é aquele exatamente que vai estar psicologicamente no enfrentamento das suas demandas não acabadas. Porque aqui não é um processo apenas de bem-estar, de prazer, de férias, de alegria tão somente, mas fazer isso de uma forma ativa, resignada, buscando ser feliz, dentro daquilo que se é possível, dentro de uma realidade de mundo, de provas e de expiações. Porque os Espíritos já consideram, não teremos de fato uma felicidade absoluta no nosso planeta. Não podemos considerar de uma forma ilusória essa possibilidade, porque o mundo não nos permite. Mas é possível ser feliz tanto quanto o mundo nos caiba, nos possibilite.
E nós não somos felizes porque delas, das leis de Deus, nos afastamos. Então, basicamente, o que Joana de Ângeles veio nos propor, dentro dessa perspectiva psicológica da sua série, é que nós vivamos de acordo com as leis de Deus. Porque quanto mais próximos viventes dela, mais a possibilidade de sentir, de nos envolver nesse estado pleno, psicológico, emocional, de felicidade, de expressar a alegria verdadeira, conforme fizera Jesus, conforme vivera o Cristo, mesmo em uma época em que se não se acreditava nessas verdades, que a semelhança dos dias de hoje eram impulsionados pelo materialismo de então, pelas riquezas, mas que nós precisamos ser, na atualidade, o símbolo do Zaqueu, daquele que era ganancioso pelas coisas do mundo, mas que ao conhecer Jesus, deliberadamente despertou a consciência luziu, e ele então, por escolha, por identificação daquela proposta, ele preferiu abdicar de todos os seus bens, tendo a consciência de devolver 4 vezes mais a cada um daqueles que ele havia sonegado, que ele havia abusado, e seguiu Jesus. Nós temos toda uma plataforma de conquistas morais e espirituais e que nós não nos permitimos fazer. Temos todo um conteúdo doutrinário, acadêmico dentro das nossas casas, nas nossas prateleiras, bibliotecas, livrarias, mas não as compostamos, não as aprofundamos, não fazemos dela o nosso roteiro de vida para bem vivermos. Porque o que ainda hoje fazemos, com as suas raras exceções, é estar pedindo a Deus, aos Espíritos, que resolvam os nossos problemas. Os tratamentos que nós recorremos às casas espíritas, na maioria das vezes, é para nos livrar do incômodo, dos problemas, para estarmos supostamente saudáveis. E sequer refletimos quanto à questão do para quê. O que me levou a tê-los comigo nessa encarnação? Qual tem sido a minha contribuição para o meu desajuste psicológico, emocional? Por que eu preciso ter esse enfrentamento desta ou daquela experiência? Isso é quebra de modelo, de paradigma, de visão de mundo. É chegado a hora, igualmente, nós que nos dizemos espíritas, de dar essa ressignificação, ou de fazermos, na medida em que nós devemos a vida, não como algo de passagem apenas ou de conquistas transitórias, mas sobretudo de identificação da nossa realidade espiritual. E não basta se dizer espírita, é preciso viver tal qual, porque do contrário, não haverá uma correspondência real e verdadeira. E quando chegamos do outro lado da vida, que retornamos à unidade original, percebemos que em que pese o tempo do corpo, mas pouco o aproveitamento. Não conseguimos sublimar, superar metade daquilo que eu precisava ter feito na encarnação. Aí vem o arrependimento, a consciência de culpa e um desejo secreto de querer retornar para refazer o caminho, mas que nem sempre, por conta dos créditos, dos talentos não multiplicados,
nós ficamos impactados. E quando dá nova oportunidade do corpo, voltamos a ele, trazendo toda a carga emocional, psicológica, das inquietações, das experiências transatas. Nesse particular, ela vai considerar, antes de vermos propriamente as questões do modelos e paradigmas, ela vai considerar, quanto do tema o homem psicologicamente maduro, o seguinte: só o primeiro parágrafo. Vejamos. O ser humano é o mais alto investimento da vida. Todo o caminho que o princípio inteligente do universo fez foi para chegar a esta nossa condição humanoide, reino hominal, porque aí está o maior investimento da vida, em que pese que ainda não é o fim, mas é a partir de então que nós passamos a ter consciência, que é uma conquista do princípio inteligente quando atinge o reino nominal. Eclode, torna-se o ser inteligente da criação e, como tal, passa a ser responsável por aquilo que faz. Ou seja, a sua jornada, a partir de agora, Robson, é por conta de você mesmo. Você é livre para fazer, mas igualmente é responsável por tudo o que fizer. Terás as escolhas de enterrar o talento, as oportunidades, os recursos que a vida a todo instante lhe oferece para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua unificação com Cristo, com Deus, melhor dizendo. Mas você pode enterrar as oportunidades. Como você pode igualmente multiplicar por mais 2, por mais 4, por mais 8, a depender do seu empenho, da sua coragem, da sua força de vontade para tal. E quanto mais você se propõe a esse movimento de elevação, mais os espíritos estarão ao seu lado, cooperando, ajudando, motivando, vai estar ampliando as possibilidades de entendimentos da lei. E com isso eu erro menos, e com isso eu passo a ser mais responsável pelas minhas escolhas. Eu me torno um Paulo de Tarso, que depois de ter feito esse caminho, desse despertar do ser consciente que existia nele, ele foi capaz de dizer que todas as coisas me eram lícitas por conta do livre-arbítrio, da liberdade de escolha, mas ele já tinha a consciência de que nem tudo lhe convinha, de que nem tudo podia, porquanto sabia ele que teria de volta, na mesma intensidade, no mesmo grau de ação e correspondência, os seus atos. É como disse o próprio Cristo, que também falou igualmente: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu preciso pensar a cada momento que eu levanto, a cada momento em que eu vou dormir, o que eu tenho feito das minhas escolhas. Quais são elas? Como eu estou lidando com esse patrimônio inalienável do Espírito? Liberdade de escolha. É a 8ª, a 9ª, não me recordo, me parece que é a 9ª lei das leis morais. A lei de liberdade, o livre-arbítrio. Então, quebrar paradigmas, modelos, estruturas mentais, e ela vai considerar igualmente, urge a necessidade de nós reprogramarmos a nossa mente, o nosso olhar para esta realidade que a doutrina espírita nos propõe. E então ela vai considerar, voltando ao texto, o ser humano é o maior investimento da vida. E ela acrescenta:
o maior e o mais nobre dos elementos químicos da vida. Momento grandioso do processo evolutivo para atingir a sua culminância. Atravessa diferentes fases para que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento, sua individuação, conforme Jung. E aí a gente entende por que ele, o Espírito, vem investindo nessa temática. Aparentemente chata, repetitiva, para alguns fora da doutrina, porque estão psicologizando, parece que é assim, a doutrina, esquecendo das obras básicas, mas é só fazer a ponte, a ligação. É possível, se assim não fosse, os espíritos superiores não permitiriam, valendo lembrar que ela, o espírito Joana de Ângeles, faz parte desse grupo de espíritos que estiveram à frente das obras básicas da doutrina. Para quem já leu no Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência é uma mensagem de um espírito amigo. Como ela se identificou pela primeira vez a Divaldo Franco? Quando esse lhe questionou quem era. Sou um espírito amigo. Ponto. Somente mais tarde permitiu ser chamada como tal Joana de Ângeles. Ela faz parte dessa pleiade de espíritos responsáveis pela terceira revelação, pelo Consolador prometido. Ela tem esta chancela, ela tem esta autonomia, e apoiando o suíço, apoiando o trabalho de Carl Gustav Jung, ela vai estruturar o seu pensamento coadunado com as ideias da doutrina espírita, pois que ela fala de tudo, mas não deixa de encerrar com o pensamento espírita, tal qual nesse parágrafo. Ela veio nos apresentar esta realidade psicológica, em que ela vai então dizer que o ser humano passou por diferentes fases do seu processo. Nós ainda nos encontramos muito mais no início do que no fim da jornada. Mas é preciso ter consciência do atual momento. Se nós queremos ultrapassar o limite das nossas conquistas morais. Sem contar que antes de chegarmos a este reino, precisamos vencer os seus anteriores. O mineral, o vegetal, o animal. Em cada uma dessas multimilenares experiências, nós fomos amadurecendo psicologicamente. Acreditem nisso. E somente a doutrina espírita, para melhor nos esclarecer sobre esta tese da evolução através dos reinos, desta mônada, desse princípio elementar que Deus cria, e juntamente com a matéria lança as experiências nessas idas e vindas, para chegarmos ao que somos. Não é lá grande coisa, é bem verdade, é de se dizer. Mas alcançaremos, pela medida do esforço, da vontade, do empenho e do empreendimento, tal qual quando fazemos quando encarnados, queremos conquistar algo, a gente coloca toda a nossa força, todo o nosso empenho, toda a nossa vontade, a gente move céus e terras, não é assim? Por que não quando também para as coisas de Deus? Que são estas que nós levamos. Porque precisamos repetir o tratamento quando o primeiro feito já era o suficiente? Porque precisamos repetir constantemente as mesmas lições, pelos mesmos equívocos, pelos mesmos erros transatos, quando poderíamos estar dando um passo a mais na senda do caminho da evolução, saindo daqui, como gosto de dizer aos aprendentes,
com a mochila mais cheia de conhecimento dessas verdades libertadoras. Quando poderíamos estar saindo daqui como cooperadores de Jesus, de Deus, da mensagem que o Cristo nos propôs. Vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. Mas quem de nós verdadeiramente, na consciência, lá no fundo, acredita nisso? Porque estarmos sentados aqui apenas não é igualmente de grande valia. Não é condição para chegarmos em paz do outro lado da vida, considerando que pode ser hoje também. Não importa o tempo, mas é o que a gente leva de bagagem, e bagagem que vão nos ser úteis. São as nossas conquistas morais. Então ela vai dizer que o homem psicologicamente maduro é aquele que se enfrenta no espelho da própria consciência. É quem reconhece os seus equívocos, os seus erros e esforça-se para ser melhor. Ninguém nasce para viver em clima e estado de depressão, de angústia, de sofrimento. Podemos até trazer esses conteúdos psicológicos e emocionais por conta das infrações à lei. Porque quando nós nos desnudamos, que vamos a fundo a causa, percebemos que todos esses processos referem-se ao espírito que ora está desse corpo. E veio para resolver essas questões inacabadas, que começou nas outras encarnações e que continua nesta, e que muitas vezes sai dessa levando o mesmo trauma, o mesmo problema. Não é para se reconhecer doente, é para entender que nós fomos criados para a saúde integral. É o que ela vai propor também em alguns dos seus livros da série psicológica, que é esse comprometimento com a nossa saúde integral e com a nossa paz de consciência. E somente a partir dessa quarta força, e me permitam uma breve citação, é que ela vai propor esse investimento. Ela começa o capítulo dizendo assim, vejamos: os estudiosos da criatura humana, embora os rígidos controles exercidos pelas conquistas freudianas anelavam por ampliar os horizontes da compreensão em torno de fenômenos complexos e abrangentes, transhumanos, capazes de elucidar problemas profundos da personalidade. Não basta ficarmos 20 anos no set terapêutico, com o mesmo profissional, falando o mesmo discurso, sem fazer uma investigação verdadeira e real, sem se propor a se conhecer e a dizer quem sou no espelho da própria consciência. É jogar dinheiro fora, é enriquecer o bolso desses profissionais. Nada contra isso, viu? Pelo amor de Deus, são necessários e importantes. Mas é preciso que nós não façamos deles, como diz a própria Joana, bengalas psicológicas. No espaço de 40, 50 minutos para o chororô, para o mesmismo. A gente precisa se enfrentar com o apoio desses nossos profissionais. Porque somente assim eu sei onde aplicar os meus recursos nessa encarnação. Sei aonde direcionar o meu foco. Sei aonde vou precisar trabalhar nesse momento da minha existência. Vou entender que eu vou precisar largar tudo se preciso for, como propôs Jesus ao jovem rico, para entrar no reino de Deus. E fazer desta encarnação, desta e não da próxima, a minha condição ideal para entrar também nesse reino da consciência pacificada. Porque Jesus vai dizer a Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. O do Espírito é nessa encarnação.
é nessa oportunidade, é nesse momento, porque não tem outro, é agora. A terra está em transição, em mudança, e não esperemos fazer parte dessa nova população na terra se eu não tenho créditos, se eu não tenho merecimento, não por ser espírita, não por aplaudir esse ou aquele palestrante, não por acreditar nessa ou naquela outra ideologia, mas pelas mudanças reais e verdadeiras que eu fiz em mim enquanto estive de passagem pela terra. Do contrário, de muito pouco, quase nada adiantou termos a fraternidade espírita Irmã Sheila, que, diga-se de passagem, é o melhor espaço hoje para o nosso processo de individuação, conforme ela cita no final. Seu amadurecimento psicológico, sua individuação dentro de uma terminologia junguiana, que não é outro senão o seu amadurecimento psicológico. Não é ser inteiro, perdão, não é ser perfeito, é ser completo, é ser inteiro, é a sua identificação com o seu lado luz, com o seu self, deixarmos as sombras, conforme ouvimos recentemente no grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, que fazemos parte, para que a nossa luz ela brilhe, para que o nosso self se expresse no nosso cotidiano da vida humana, relacional. É preciso um enfrentamento com a sombra. E a sombra é tudo aquilo que a gente não quer ver em nós, que nos incomoda. Por isso, que tudo aquilo que nos incomoda, leve para casa, porque é seu também. Tem algo que está ali apontando, vibrando, diria Jorge Andréa no seu livro As Forças Sexuais da Alma. Acho que quase ninguém conhece esse livro, né? Pois é, só os mais antigos. Os núcleos em potenciação estão todos eles lá, pintados no corpo perispiritual, no perispírito, no núcleo energético, que vai somatizar a depender da mudança ou não do comportamento, em doença, em distonias, em problemas psicológicos, de enfrentamento da vida. Porque cada vez mais, dentro dessa sociedade a qual estamos e vivemos, e bem a conhecemos, dá medo de sair às ruas, de viver relações sociais. Estamos cada vez mais nos trancafiando dentro de nossas casas e dentro de nós mesmos. E com os comodismos da tecnologia, já não precisa ir mais no cinema, no shopping. Já não precisa ir mais à churrascaria ou ainda à pizzaria. Não precisa mais ir em uma livraria, porque tudo é delivery. Tudo a gente liga e chega, e já com a máquina do cartão, e às vezes já com a própria conta só para passar a senha. Pelos avanços tecnológicos, quando poderíamos ter mais tempo, beleza, ótimo, boas conquistas. É mais tempo que sobra para quê? Para me conhecer. E o que a gente faz? Tal qual a mensagem, deixa eu ver se eu me lembro o nome. Esqueci. Mas está lá no livro Jesus no Lar, A Procura da Verdade. Está lá. Quando a porta que chega a mensageira de Deus, depois de tanto apelo daquele pedinte, lhe chega em forma de luz, e que ele reconhece as suas próprias sombras, as doenças, como sendo causador da sua própria, do próprio mau cheiro que exalava na furna em
que ele se encontrava, e que a porta se abria, irmã Sheila, a porta que se abria para nos libertar, o que a gente faz? Corre com medo de nós mesmos e nos chafurdamos em furnas mais escuras. Dá uma passada lá e dá uma lida nessa mensagem, Em Busca da Verdade, do espírito Neolúcio Chico Xavier. Jesus no lar. Obrigado. Pois é. Vamos lá refletir sobre essas mensagens que nos chegam para nos tornarmos esses espíritos ou homens e mulheres amadurecidos psicologicamente. Mas ainda no pouco tempo que me resta, ela vai considerar o seguinte, quando trata especificamente da temática modelos e paradigmas, em que pese que nós já fizemos algumas das citações aqui impressas. Ela começa a mensagem dizendo: o processo da evolução antropológico, sociológico e psicológico da humanidade vem pondo ao largo do tempo necessárias leituras e revisões de paradigmas variados que entram em choque com as descobertas do pensamento e a natural aceitação cultural de processos renovadores, estruturados na experiência humana diante dos conceitos tradicionais. Dá um nó na cabeça às vezes, né? Quando lê esse parágrafo, Deus meu, como é que eu vou tentar reduzir essa quantidade de palavras difíceis? Basicamente, a gente poderia considerar que a cada período de tempo evolutivo, a humanidade recebe dada quantidade de informações que vem auxiliar no processo de mudança, de evolução do pensamento. Porque quando nós consideramos a época de Carl Gustav Jung e de Freud, Sigmund Freud, para os dias de hoje, vemos o quanto nós avançamos na área psicológica. O quanto nós conseguimos nos identificar com essa quarta força, com a parapsicologia. Quanto que a doutrina espírita em 162 anos vem contribuindo para esse despertar desta consciência do ser consciente na Terra. Porque fizemos releituras, é o papel da ciência. Por que a doutrina espírita se molda dentro de uma estrutura de ciência? Porque ela acompanha, ela pesquisa, ela observa, ela analisa, ela tem todo um embasamento teórico, filosófico, capaz de responder às nossas inquietações mais íntimas. Quem somos? Qual a nossa natureza? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo na Terra? São questões enigmáticas que atravessaram os séculos, as eras, mas que hoje a doutrina espírita claramente amplia a nossa noção do porquê, do para quê, do que estamos fazendo aqui. Mas é preciso que essas leituras saiam, mudem a ideia do céu, do inferno e tudo quanto compõe esta realidade, precisam ser ressignificadas, mudadas. Então ela vem, através desse processo, nos trazendo inúmeras considerações importantes. E aí ela vem como consequência o estudo e a observação imparciais dos fenômenos anímicos e mediúnicos não mais se submetem aos modelos estreitos da psicologia tradicional, tornando-se urgentes a adoção do comportamento transpessoal, face à sua abrangência no que diz respeito ao homem integral. Vale lembrar que o Homem Integral, que é um livro da série psicológica, me parece o segundo, vai nos propor isso. O homem integral é aquele que está no mundo
vivendo das suas demandas do mundo moderno, mas sem perder a linha de compreensão, de raciocínio quanto à sua identidade espiritual. É aquele que vive das suas provas, das suas expiações, mas não se limitam a eles. Os enfrentam e se vinculam a Deus para adquirir força, coragem para vencer a si mesmo. Portanto, amigos, sugiro a vocês que se permitam, por conta do tempo, a vocês lerem, conhecerem a obra O Ser Consciente, que digo, desde 1994 me acompanha. E digo que é o livro mais psicologicamente estruturado pela mentora espiritual de Divaldo Franco. E que a gente pode fazer uma releitura de nós mesmos, se nós quisermos. Mas antes da conclusão, ainda 2 pontos que eu gostaria de ter com vocês. Apresentar esse livro para quem não conhece, em que ele vai tratar sobre elucidações psicológicas à luz do Espiritismo. É um livro organizado por algumas pessoas que pegaram temas das obras psicológicas de Joana de Ângeles e remeteram desse livro. E há um em particular que é o Homem Consciente, em que ela vai considerar também no livro Ser Consciente, lá no capítulo 10, o seguinte, rapidinho: ser consciente significa estar desperto, responsável, não arrogante, não submisso, livre de algemas, liberado do passado e do futuro, porque está focado no presente. Cada momento atual é magno na vida do homem consciente, e tudo quanto se propõe e realiza, em vez de tornar-se desafio, é estímulo ao prosseguimento tranquilo da iluminação interior. Quanto mais consciente e despertos, mais a iluminação interior se faz em nós. Usa a inteligência e aplica o sentimento em perfeita interação, avançando sempre, sem recuos nem amarguras. Certamente, experimenta as contingências da vida social, dos prejuízos políticos, das injunções do corpo, sem que tais ocorrências o desanimem ou infelicitem. Conscientes desses fenômenos, mas se afervora na busca da harmonia, conquistando novas áreas que antes permaneciam desconhecidas. Harmonizando aspirações e lutas, buscas e realizações, o homem consciente, concluindo, vive integralmente todos os momentos, todas as ações, todos os sentimentos e todas as aspirações. Deu? É fácil? Pois é, podemos começar hoje, mediante essa proposta da quebra dos nossos modelos e paradigmas. Se quiserem conhecer mais, leiam o capítulo 5 do livro Ser Consciente, que vocês encontrarão isso e tudo mais. 30 segundos me permitam. Queria, por fim, antes de agradecer a oportunidade do retorno à casa, queria convidá-los a conhecerem o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita, sem o acento no i, por favor, viu? Porque tem um roteiro espírita que tem um acento que não é o meu. O meu chama-se Roteiro Espírita, sem o acento no i, onde nós estamos postando as nossas palestras, postando outras atividades que temos feito de outros companheiros. Patrícia Alice, que aqui está, já é uma das nossas seguidoras. Por favor, eu queria ver vocês. Estou precisando ainda de mais seguidores para o nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha, uma passadinha, se gostarem, dá um clique, curta e divulguem nas suas redes sociais. Vão estar nos ajudando muito e se tornando mais conscientes dentro desse processo de iluminação interior. No mais, muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.